é que cria esses pontos de restauração? O próprio Windows automaticamente de tempos em tempos. Mas o usuário, através da área sistema, se quiser, também pode criar os seus próprios pontos de restauração. Porque de repente eu acho que agora, nesse momento, o meu Windows está funcionando bem. Como eu estou achando que agora, nesse momento, o meu Windows está funcionando perfeitamente, o que eu faço? Eu peço para criar um ponto de restauração. Se um dia der problema no meu computador, der um problema no meu Windows, eu peço para retornar para esse ponto de restauração que eu criei hoje. Então, se na prova ele colocar quem cria esses pontos de restauração, aqui ó, tem uma listinha de pontos de restauração, e ele perguntar quem cria esse ponto de restauração, próprio Windows, automaticamente de tempos em tempos. Mas se ele perguntar, o usuário também pode criar os seus pontos de restauração manualmente? Pode. Pode criar os seus pontos de restauração. Outro assunto interessante aqui, quando a gente pensa nesses pontos de restauração, que momentos o Windows cria normalmente esses pontos de restauração? Primeiro, quando ele vai atualizar o sistema. O Windows, antes de realizar uma atualização automática, através do recurso chamado Windows Update, observa comigo aqui, ó. Então, através do recurso Windows Update, o Windows realiza atualizações automáticas, ó. Através do Windows Update, o Windows atualiza automaticamente o teu computador. Antes de realizar uma atualização automática através do Windows Update, o Windows vai lá e cria um ponto de restauração. E por que ele faz isso? Porque se der um problema nessa atualização, tu pode voltar às configurações que o Windows tinha naquele dia, naquela hora, antes dele ter feito essa atualização automática. Outro momento, quando tu vai instalar um determinado programa, então, por exemplo, tu resolveu instalar um determinado programa no teu computador e o Windows, então, cria um ponto de restauração antes de efetivar a instalação daquele programa. Porque se por acaso a instalação desse programa der problema, tu pode retornar as configurações para aquele ponto de restauração que ele criou antes de efetivar essa instalação. Outra dica, o Windows também cria pontos de restauração quando tu instala um novo dispositivo no sistema, como por exemplo uma nova impressora. Tu resolveu instalar uma impressora, configurou o driver, que é o programa de computador que controla aquela impressora, e aí antes de efetivar a instalação daquela impressora, o Windows cria um ponto de restauração, permitindo o usuário retornar, se der problema naquela instalação, a um ponto de restauração que ele tenha criado. Portanto, tem várias situações, vários momentos, onde o Windows cria automaticamente esses pontos de restauração. Então, repetindo, quando ele atualiza o sistema, ele cria pontos de restauração quando tu instala um novo programa, ele cria ponto de restauração quando instala um novo dispositivo, como uma impressora, ou uma placa de vídeo, ou uma placa de rede. E o próprio usuário, isso é importante lembrar, pode criar os seus próprios pontos de restauração. Outra coisa, quando tu retornar para um ponto de restauração de um determinado dia, uma determinada hora, pode se arrepender e desfazer, voltar de volta ao estado anterior. Então tu pode retornar para um ponto de restauração, se arrependeu e desfaz essa operação. Normalmente isso é possível também. Outra forma de acessar essa ferramenta do sistema chamada restauração do sistema é pelo botão iniciar, abre o menu iniciar, tu clica em todos os programas, acessórios e ferramentas do sistema. Lá dentro das ferramentas do sistema, tu também vai encontrar várias ferramentas. Uma delas é a restauração do sistema. Então, tu também pode acessar a restauração do sistema, não só pelo painel de controle do Windows, mas também pelas ferramentas do sistema que estão lá nos acessórios do menu iniciar. Isso também é possível fazer. Pessoal, com isso, com essa explicação, nós finalizamos o estudo, vou voltar aqui para ti, do painel de controle do Windows. Então, essa aula, finalizamos o estudo do painel de controle. Na nossa próxima aula, já vamos estudar outro item do Windows. Mas o painel de controle, que é a parte mais longa e difícil de estudar dentro do Windows, essa nós já vencemos, certo? Relembra, tem que rever a aula, porque o painel de controle tem muita coisa, muito detalhe, muitas categorias, e é sempre importante rever para lembrar no dia da prova. Próxima aula, então, outro assunto. Até lá!